emoção. Aquele áudio que já estava planejado desde o início. Até chegar nisso aí, o vascaíno sofreu. 6 gols, viradas, um empate no finzinho. Nos pênaltis, Léo Jardim salvou. De novo, o Vasco avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. Foi com gritos e ranger de dentes, mas foi. Boa tarde, gente boa, começando o Globo Esporte. Outro 3-3 em São Januário, mais uma classificação nos pênaltis do Vasco na Copa do Brasil. Foi assim contra o Fortaleza, já tinha sido igual contra o Água Santa, lembra? Já a reportagem para você. Hoje quem decide vaga nas oitavas é o Flamengo, vai encarar o Amazonas, ao vivo no Sport TV, 9h30 da noite. Flamengo deve ir a campo com o time que já está aqui no telão para você. O Matheus Cunha no gol, né? Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas. Ali no meio, Alan, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Lá na frente, Everton, Cebolinha e Pedro. Depois da polêmica, uma sinalização de paz. A torcida que esperava o Flamengo na porta do hotel em Manaus, na chegada da delegação ontem à noite, pediu. E Gabigol, de visual novo, atendeu. Foi pra galera. Partiu pros abraços. O atacante ficará no banco hoje contra o Amazonas, mas recebeu carinho e apoio, ajudando a criar um ambiente mais favorável para que a equipe consiga a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil logo mais. Depois do 1-0 no Maracanã, o Flamengo joga pelo empate. Enquanto isso, na sede do clube, uma homenagem a um dos maiores ídolos da história rubro-negra, Adílio, o craque gentil. Eu fico muito feliz, principalmente quando estou aqui na Gávea. Eu estava em casa agora, cheguei aqui, já sou outra pessoa, né? O aniversário de 68 anos reuniu a família e companheiros de tantos títulos na década de 1980. A diretoria entregou uma placa comemorativa ao terceiro jogador com mais partidas pelo clube, só atrás de Júnior e Zico, e que fez da camisa 8 um infinito caso de amor com o Flamengo. Quando olho para trás eu vejo coisa fantástica, né? E todos vocês aqui fazem parte disso. Adílio ainda se recupera de uma cirurgia na coluna e atravessa momento delicado de saúde. Mas não perde o sorriso e a simplicidade de quem fez parte de uma geração inesquecível. No melhor estilo pacificador, passa a bola para o tempo curar feridas recentes e o Flamengo seguir em frente. É um garoto, né, que daqui a pouco ele vai estar repensando tudo, né? Tem tempo para isso, vai repensar, porque é um grande jogador. Daqui a pouquinho ele vai entender que ser jogador do Flamengo é a melhor coisa do mundo. Maracanã, Copa do Brasil, Fluminense e Sampaio Corrêa. Mas o ano era 2002. Esse gol aí foi excelente, né? Sabe quem fez esse gol? Não sei quem fez. Fernando Diniz. Qual é o nosso técnico? É? Ah, tá. A gente jogou aqui, ganhou de 5-1, acho, do Sampaio. Eu tive felicidade de fazer um gol bonito. Acho que dos gols que eu fiz do Fluminense, acho que é o mais bonito aqui. E aquele também é um time que me traz muito boas lembranças. Era um time que vinha de derrota pro Sampaio Corrêa no Maranhão e saiu perdendo no Maracanã. Mas reagiu com o Marcão, hoje auxiliar técnico, servindo assim o Magno Alves, que empatou. A classificação do Fluminense na Copa do Brasil de 22 anos atrás ainda teve a participação de Caio Ribeiro. Hoje a missão do Fluminense, às 7 da noite aqui no Maracanã, é bem menos complicada. Como venceu o primeiro jogo em Cariacica, no Espírito Santo, por 2-0, pode até perder por um gol de diferença, que ainda assim estará garantido nas oitavas de final. Fernando Diniz deve começar com Fábio, Guga, Felipe Melo, Martinelli e Marcelo, Alexander, Lima e Ganso, Arias, Keno e Germancano. E já tem torcedor com roupa de ir e ingresso. Um gol do Marcelo e o nosso artilheiro Germancano, ou então de João Keno, se como o Fernando Diniz mexer e botar nosso garoto. 3-0. Manda ver se pro Alex Escobar. Pode deixar. Outro queridão do sorriso bonito, show de bola.
Ainda Copa do Brasil, Bragantino venceu o Souza da Paraíba e passou para as oitavas de final. Bora ver como é que foi? Juninho Capixaba, 1-0, o goleirão ainda tentou salvar, né? Mas não deu não, 1-0 Bragantino. Aí no segundo gol, toda a frieza do jovem Gustavinho. Tabelinha rolou, contrapé do goleiro, 2-0. E Henry Mosqueira vai fazer o gol depois dessa bobeira do goleiro na saída de bola. Depois ficou olhando a bola passar, né? 3-0. Panela de pressão, usada para acelerar o cozimento dos alimentos. Esse é o ginásio do Bauru, que se chama panela de pressão. E parece, né? No segundo jogo da semifinal do NBB, a panela não funcionou. Aí o Flamengo ganhou por 88-65. Mais uma vitória e o Flamengo vai para a final. Começa hoje a etapa de Tiahupo do Mundial de Surf e lá que vão ser disputadas as Olimpíadas. Aquela onda pro lado esquerdo desejada, admirada e temida por muitos surfistas. O erro pode levar o atleta aos perigosos corais e o acerto ao prazer de dominar as águas de Tiahupo, no Tahiti. Local da etapa do Circuito Mundial de Surf, que começa hoje. E em julho, também será o mar da disputa da modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris. Tahiti é a minha onda favorita. Eu acho que não tem nenhuma onda melhor que aquela. Gabriel Medina manda bem demais nessas ondas. Nos últimos 10 anos, o pior resultado dele em Tiahupo foi um 3º lugar. Já ganhou essa etapa do circuito 2 vezes. São tubos bem aproveitados por brasileiros. Além de Medina, Bruno Santos e Miguel Pupo já venceram por lá. Tiahupo é uma onda super difícil, né? Especialmente porque acho que as meninas não têm tanta experiência como os homens nesse tipo de onda. Para as mulheres, a etapa em Tiahupo é recente. Acontece desde 2022. A Tati Weston Webb é a brasileira que tem os melhores resultados, mas ainda não tem uma final no currículo. Esse momento do circuito mundial acaba sendo um ponto importante também para quem vai disputar os Jogos Olímpicos. Pela primeira vez na história, uma modalidade vai ser disputada a mais de 15 mil quilômetros da cidade sede. Isso porque o Tahiti é uma ilha que faz parte da França desde 1842. Nas Olimpíadas, o Brasil terá 6 representantes: Gabriel Medina, Felipe Toledo, Tati Weston Webb, Tainá Hinkel e o casal Luana Silva e João Chianca. A gente conquistou isso junto de um casal nas Olimpíadas. Eu fiquei muito feliz, ele ficou muito feliz para mim, então a gente vai com tudo. Aqui em Kobe, no Japão, o Brasil quebrou hoje o recorde de medalhas de ouro numa edição de Mundial de Atletismo Paralímpico. Chegou a 17 douradas contra 16 conquistadas no Mundial de Lyon, na França, em 2013. O primeiro ouro brasileiro veio na prova dos 400 metros para atletas com deficiência nos membros superiores. Fernanda Iara foi bicampeã mundial nessa prova. O Brasil também ganhou o ouro nos 400 metros para atletas com paralisia cerebral. Bartolomeu Chaves, o passarinho, venceu essa competição. Ouro também para o Brasil no arremesso de peso, com o Ana Brito entre as atletas que competem sentadas. O Brasil está em segundo lugar no quadro geral de medalhas. São 17 de ouro, 8 de prata e 5 de bronze. Já já, a volta de Bernardinho à seleção. Não foi do jeito que a gente esperava, hein? Volta do grande Bernardinho. A seleção masculina de vôlei foi com derrota Cuba 3-1 no Maracanãzinho pela Liga das Nações. O sorriso de antes do jogo logo deu lugar à concentração e depois à impaciência, bronca. À beira da quadra, comandando o time que for, o estilo Bernardinho de ser não muda. E essa agitação tá de volta à seleção masculina de vôlei. O Brasil estreou na fase de classificação da Liga das Nações diante de uma seleção cubana que veio com força máxima para o Rio.
cada vitória vale pontos preciosos no ranking que decide os últimos classificados para Paris. E Cuba segue na briga. É importante a gente entender que esse é o nível que a gente vai encontrar daqui para frente. Desde o começo do jogo, a seleção cubana impôs o seu ritmo. O Brasil errava muito e jogou quase sempre atrás no placar. Num saque para fora de Darlan, Cuba fechou o primeiro set. Darlan, sacando viagem mais uma vez, Darlan! E Cuba vence o primeiro set. O Brasil até conseguiu empatar o jogo, mas os cubanos não se deixaram abalar. Voltaram para a terceira parcial já abrindo 4-0 e seguraram a vantagem até o fim. Mesmo com o Maracanãzinho lotado, o Brasil não conseguiu reagir e foi derrotado por 3-1. E é fim de jogo, 3-1 Cuba. Diferentemente de Cuba, o Brasil já tem vaga garantida em Paris. E por mais que esteja jogando a Liga das Nações com os titulares em quadra, esse é só o começo do trabalho do Bernardinho. A competição é tratada como um laboratório para as Olimpíadas. E o grupo pede paciência para a torcida. Claro, pediu apoio, é o início de um trabalho. Talvez a gente precise entrar ainda mais ligados, digamos assim, ainda mais com a faca nos dentes, digamos assim, para enfrentar essas equipes que estão com a corda no pescoço. O que tranquiliza é saber que o melhor exemplo de alguém que está sempre ligado voltou a estar logo ali, na beira da quadra. O homem sabe das coisas, isso aí vai dar bom, né? O Botafogo enfrenta o Vitória em Salvador com transmissão ao vivo do Sport TV. O time deve ser um pouquinho diferente daquele que venceu o primeiro jogo aqui no Newton Santos. Foi uma daquelas jogadas que o torcedor gosta de ver. Na primeira partida do confronto com o Vitória, pela terceira fase da Copa do Brasil, o Botafogo foi construindo lá de trás. Foram 16 toques na bola. E o time foi avançando com a participação de todos os jogadores de linha, até terminar num dos gols mais bonitos da equipe nessa temporada. Lance bem trabalhado, Jefinho, Eduardo, golaço! Gol! Aquele 1-0 deu a vantagem do empate ao Botafogo para o reencontro entre as equipes, logo mais às 7 da noite, no estádio do Barradão. Vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. 4 jogadores que disputaram a primeira partida não viajaram. Diego Hernandes e Oscar Romero seguem afastados por indisciplina. Eduardo foi poupado e Jefinho vai ficar fora por 10 semanas por causa de uma lesão na coxa esquerda. Arthur Jorge deve escalar o time com John, Damian Soares, Lucas Halter, Bastos e Hugo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tietê, Luiz Henrique, Savarino e Júnior Santos. A gente tem uma vantagem mínima, só que a gente já conversou também sobre isso. Saber administrar quando tiver que ser administrado, mas a nossa intenção e toda a preparação foi feita para a gente conseguir mais um bom resultado. Boa sorte pro Fogão. Além de Vitória e Botafogo, Flamengo e Amazonas você também pode ver ao vivo no Sport TV. Para quem é assinante, também dá para ver pelo Globoplay mais canais Sport TV. Pega o seu celular agora aí, aponta para o QR Code que está na tela, assina o combo para não perder nenhum detalhe da Copa do Brasil. Combinado? A CBF anunciou a volta do Brasileirão no primeiro fim de semana de junho. No sábado, dia 1º, tem Fluminense e Juventude, Botafogo e Corinthians. E no domingo, dia 2, grande clássico entre Vasco e Flamengo. 4 da tarde, ao vivo na Globo, hein? Tabela completa tá lá no nosso site ge.globo. Agora é o seguinte, domingo tem um futebol solidário na Globo, ao vivo, 4 da tarde, jogo super especial para apoiar a população do Rio Grande do Sul que está precisando demais. Duda Dal Ponte fala do Maracanã com a gente, trazendo as novidades desse evento. Tudo bem, Duda? Oi, Escobar, tudo certo por aqui? Muito boa tarde para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Os técnicos que vão comandar os times no domingo já estão definidos. De um lado vai estar o Dorival Júnior, atual treinador da seleção brasileira, e do outro, Mano Menezes, que também tem passagens pela seleção. Além de Ronaldinho Gaúcho e Cafu, que serão os capitães das equipes, também terão outros nomes confirmados. A gente tem nomes confirmados, né? Como o Bebeto, Felipe Luiz, Diego Ribas, Tamires, Formiga, e também de artistas como Wesley Safadão, Ludmilla e MC Daniel. Para você saber como comprar
comprar o seu ingresso, basta abrir a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que está aparecendo na tela. Os preços começam em R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia. Para comprar presencialmente, a partir de amanhã, a bilheteria 1 do Maracanã também vai estar aberta das 10 da manhã até às 5 da tarde. Todo o valor arrecadado vai ser doado para o Rio Grande do Sul. O futebol solidário é promovido pela Globo em parceria com o CBF, Flamengo, Prefeitura do Rio e também o Jogo das Estrelas. Bom, o técnico Mano Menezes e Dorival Júnior mandaram aí pra gente um recado convocando todo mundo para essa partida. Vamos ouvi-lo. Gostaria de convidar a todo o povo brasileiro para que participem dessa corrente solidária em prol dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Nós precisamos do apoio de todos vocês. Todos vocês que tiverem um tempo livre, tiverem à disposição e uma intenção de ajudar os gaúchos nesse momento, compareçam com a gente lá às 4 da tarde no Maracanã. Bora lotar o Maracanã domingo, galera. Ó, o goleiro Cássio, que a gente se acostumou a ver jogando pelo Corinthians, é o novo goleiro do Cruzeiro. Chegou já a Belo Horizonte nessa segunda-feira, foi recebido lá com uma festa danada pela torcida. Foram 12 anos e 712 jogos pelo Corinthians. Vai ser diferente, né? Ver o Cássio com outra camisa. Ó, no próximo bloco, nesse Globo Esporte, Léo Jardim foi o herói da classificação do Vasco, pegou o 5º pênalti, o time tá nas oitavas da Copa do Brasil. Que noite em São Januário, hein? Teve muito drama na parada, mas Léo Jardim brilhou. O Vasco está garantido nas oitavas da Copa do Brasil. Bora ver como é que foi a festa na Colina. Um corte mais moderno, caque com listras, pretinhas básicas. Vestir boina, a nova moda em São Januário. Estilo viralizado de maneira espontânea pelo novo técnico do Vasco, o sorridente Álvaro Pacheco. Foi anunciado oficialmente ontem. Fez questão de aparecer com a delegação dele no campo e depois, num camarote, acompanhou a atuação do time que vai comandar. O início foi complicado. Com 7 minutos, o Maicon deu uma bolada no Galdames. Pochettino aproveitou e passou para o Marinho. Ele bateu e o Léo Jardim não conseguiu pegar. 1-0 Fortaleza. O Vasco se complicou. O Vasco se enrolou na defesa. Marinho, o gol do Fortaleza. Aí começaria a sequência de reviravoltas que marcaria a história dessa partida. Bola cruzada na área e o Marinho botou para escanteio. Saiu mostrando que usou o peito para cortar o cruzamento. Só que o árbitro de vídeo marcou o toque de mão do jogador. Toque na mão do atleta que abre o braço, pênalti, ok? Verratti foi para a cobrança e empatou para o Vasco. Verratti de pênalti com direito a um frio na barriga. A bola bate nas duas traves e entra. O jogo ficou eletrizante. A bola cruzava na frente do gol do Fortaleza, o mesmo na área do Vasco. Marinho, levantamento na área. Quem mais chegou perto de marcar foi o Lucero, que de cabeça acertou o travessão. Os visitantes eram mais perigosos. Aos 8 minutos do segundo tempo, o Vasco cedeu. O Lucero apareceu sozinho na cara do gol para desempatar o confronto. Ficou um comemora, não comemora, comemora, não comemora, comemora de novo, não comemora. Até a arbitragem decidir pelo gol, após análise do vídeo. Comemora, torcedor do Fortaleza! Lucero, em mais uma que sobrou pro centroavante, o artilheiro do Lion nessa temporada. Os vascaínos começaram a demonstrar insatisfação. A torcida entoou um grito de burro aqui para o Rafael Paiva e o Galdames pareceu muito irritado aqui. O Fortaleza continuava se aproximando de uma ampliação no placar. Então, veio um lance salvador para o Vasco. Em um contra-ataque, o Adson disparou e, quando chegou próximo à área, deu a bola no Payet. O francês arrumou a casa até a passagem do Puma Rodrigues. Veio o cruzamento e o Verratti estava no lugar certo para empatar a partida. 2-2. A finalização certeira do Pirata. O artilheiro lá dentro da área não perdoa. Aí São Januário virou um caldeirão. Que transbordou de alegria com nova reviravolta do jogo. Passe do Payet, batida forte do Lucas Piton. 3-2 Vasco, o time da virada. João Ricardo ainda tocou, ela foi morrendo, mansinha no fundo do gol. E quando a vitória já parecia possível, palpável, saborosa,
O Fortaleza empatou a parada com um chute de fora da área do Hércules. Olha onde entra essa bola de Hércules! No cantinho, no cantinho! E nos acréscimos quase reviraram tudo de novo. O Léo Jardim salvou o chute do Moisés com a pontinha do dedo. Como o jogo de ida terminou empatado, a decisão foi para os pênaltis. Drama. Nessa hora já não tinha mais ninguém com boina. Na cabeça apenas pensamentos. Alguns positivos, alguns preocupantes. A primeira cobrança foi do Vasco. Bahia. Gol do Vasco! Depois vieram Lucero, Sforza, Pikachu, Piton, Hércules, Mumita, Zé Wellington, Verrete, balançando a gente pela terceira vez, e Kervin Andrade. Lá vem ele para a última cobrança, bateu Kervin. E Léo Jardim. Pegou o goleiro! Defendeu Léo! O Vasco tá vivo! O goleiro também havia saído como herói do jogo que classificou o Vasco para a terceira fase contra o Água Santa, quando o Léo defendeu uma das cobranças. Vasco classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Cara, tô muito feliz, muito orgulhoso do meu time, da minha equipe. Foi um jogo muito difícil, mas o mais importante é isso, que a gente tá com o objetivo cumprido e estamos na próxima fase. Foi o último jogo do Rafael Paiva como interino do time, que agora começará a ser treinado pelo Álvaro. Álvaro, a gente já estava conversando com ele, né? Um cara de uma energia enorme. Desde quando ele chegou, nos colocou para cima o tempo todo, esteve presente na concentração, no vestiário, e ele já está bem a par de todas as situações aí. O Vasco segue em frente na competição, torcendo para que partidas recompensadoras como essa não sejam apenas uma moda passageira. A torcida merece essa alegria aí. Agora sim, data correta aqui no telão, tinha aparecido 2 de março, é 2 de junho, gente. Vasco e Flamengo, 7ª rodada do Brasileirão, domingo 2 de junho. E hoje tem mais 3 cariocas decidindo vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Fluminense contra o Sampaio Corrêa no Maracanã e o Botafogo em Salvador contra o Vitória. E ainda tem Flamengo e Amazonas em Manaus. Claro que amanhã o Globo Esporte vai contar tudinho em detalhes. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.